Ok, nós já oramos, então nós vamos estudar a epístola de Paulo aos Colossenses para essa carta que foi escrita para a cidade de Colossos, né? Em tese, né? A princípio a gente diz que essa carta foi escrita para a cidade de Colossos, por isso o nome Colossenses. E aí a gente já está vendo agora o método crítico. E dentro do método crítico a gente vai ver quem escreveu, para quem foi escrito, quando, de onde e para onde. A gente vê no capítulo 1, versículo 1, que Paulo ele é o coautor, ele é o autor e ele está escrevendo junto com Timóteo. Ele fala no capítulo 1, versículo 1, que é Paulo e o irmão Timóteo. Então, Paulo está junto com Timóteo escrevendo essa carta. A quem foi escrito? Vamos ver no capítulo 1, versículo 2, que ele vai dizer que, aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção, porque essa carta não foi escrita só para Colossos. Lá no capítulo 4, pega a sua Bíblia aí e acompanha, versículo 16, ele vai falar o seguinte, E uma vez lida esta epístola perante vós, que está falando a igreja de Colossos, aí ele fala o seguinte, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então parece que tinha uma carta para a igreja de Laodiceia, e aí Paulo fala, troca aí a carta, manda uma para lá e a outra para cá. As duas cartas precisam ser lidas nas duas igrejas. Parece que é isso que Paulo está falando. Então, essa carta também foi lida, também foi enviada para Laodiceia e para uma outra cidade chamada Hierápolis, que eram cidades vizinhas que faziam parte de uma rota. E aí Paulo aproveita porque ele está fazendo ensinos, ele está dando ensinos aí, princípios, e ele está combatendo o gnosticismo, está combatendo os judeus contradizentes. E aí o que ele faz? Ele sabe da situação da igreja nessas cidades e sabe que eles estão vivendo a mesma situação que ele faz. Ele manda uma carta e ele pede para que essa carta seja lida nas três igrejas, na verdade, né? Está mencionado nas duas, no texto, mas como se trata de cidades na mesma rota e locais onde o evangelho já havia chegado, ainda que não tenha sido a gente vai ver, ainda que não tenha sido por intermédio de Paulo diretamente, mas o evangelho tinha chegado nessas cidades, e aí Paulo está doutrinando a igreja, está ensinando princípios para a igreja, para uma igreja que estava sofrendo problemas específicos e parecidos, né, a grupos religiosos, de gnósticos e judeus que eram legalistas, enfim. E aí Paulo está doutrinando essas igrejas. E aí, quando foi escrito? A gente sabe que ele esteve preso, essa prisão domiciliar, essa prisão baixo perseguição dos judeus, né? Uma prisão religiosa mesmo. A base, né? O conflito aí era um conflito religioso. E aí a gente sabe que ele esteve preso por 2 anos em Roma, essa prisão domiciliar. Ainda que ele estivesse algemado, mas ele podia receber visita, ele podia escrever suas cartas. Era uma prisão domiciliar, uma prisão mais relaxada, podemos dizer assim, né? E aí ele está então preso em Roma, nesse período de 60 a 62 aproximadamente. A gente sempre fala as datas aproximadamente, tá? E foi de Roma, por quê? Porque ele estava preso em Roma. Para onde? Inicialmente para Colossos, como a gente viu, capítulo 1, versículo 1, mas a gente sabe que depois essa carta foi lida, endereçada também para outras cidades. O método literário a gente viu que é o gênero epistolar, ou seja, é uma carta. E a gente consegue visualizar, lendo a carta, as partes de uma carta, né? A gente consegue ver o autor, o coautor, o destinatário, uma saudação, uma oração de ação de graças, um
contexto, e a gente consegue também ver, tá cortado aí, mas a gente consegue também ver uma despedida, né? Uma saudação final, tá lá no capítulo 4, versículo 10 a 18. E aí ficou cortado aí. O texto vai do capítulo 1, 13 até o 4, 9. E a partir do 4, 10 é uma saudação de Paulo, uma despedida, uma saudação final, tá? Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico dessa cidade, falar um pouquinho da cidade de Colossos, como era a religião, qual era o tipo de perseguição, os ensinamentos hereges que estavam acontecendo, para a gente entender por que Paulo escreve o que ele escreve e por que Paulo escreve da forma como ele escreve, né? Então, veja bem, Colossos era uma cidade importante no Império Grego. E aí tinha uma rota que passava por Laodiceia e Herápolis, como eu disse para vocês, até Pérgamo, mas não passava por Colossos. E isso fez com que as duas cidades crescessem e Colossos não cresceu. Mas elas eram cidades vizinhas, só que essas duas passavam por uma rota e era caminho, né? Então tinha mais viajantes, pessoas passando, mais movimento nessas outras duas cidades, e com isso apagou um pouco a cidade de Colossos, tá? Então Colossos não era essa cidade tão forte. A princípio ela era uma cidade importante, mas ela não era uma cidade tão forte em relação a comércio, em relação a turismo, porque ela não fazia parte dessa rota, né? Então, veja bem, depois dessa carta ter sido escrita, na época de Nero, essa cidade foi destruída. Mas aconteceu na época de Paulo, ela era uma cidade, não era uma cidade muito importante também, porque ela havia sido devastada por um terremoto. E aí a história fala que essa devastação foi terrível e que a cidade nunca se recompôs, ela nunca foi reconstruída. Então, isso também devastou essa cidade de Colossos, tá? Como que era a religião? A religião era aquela mistura que a gente vê, né, dos gregos, influência romana. Na época de Paulo, a gente vai ver que isso era comum em todas as cidades, porque elas estavam baixo o Império Romano. Roma imperava. E aí vinha todas as influências de Roma. E a abertura também para a adoração a vários deuses, para muitas religiões. Então, eles adoravam a deusa Cibele. Eles tinham muitas religiões devido à herança grega. Um forte judaísmo e também um forte legalismo. A gente vai ver isso quando a gente... vocês devem ter percebido isso na leitura da carta, e a gente vai notar isso quando a gente estiver também lendo, tá? Então a igreja tinha excesso de conhecimento. Imagina as pessoas influenciadas por essas filosofias gregas se convertendo, e algumas se convertendo entre aspas, né? Alguns deixavam realmente os ensinos antigos, mas imagina a carga que muitos traziam até para dentro da própria igreja, né? Essa carga que existia na cidade, imagina trazendo para a própria igreja, né? Então, filosofias gregas tentando enganar as pessoas com o conhecimento, esse gnosticismo. A gente viu as duas escolas que ensinavam, lembra? A primeira escola ensinava que a carne é totalmente má. Eu acho que aí eu escrevia totalmente mar, né? Mas a carne é totalmente má. Vou até riscar aqui para a gente corrigir na apostila. E o espírito o espírito é totalmente bom, que está já também na apostila. E precisamos subjugar a carne. E a segunda escola ensinava que a carne é totalmente má, de novo, isso aí é o meu corretor de Word, né? E você nunca vai conseguir dominar a carne. Então a gente vê, não sei se vocês lembram o que significava esses ensinamentos aí. A gente já estudou anteriormente sobre essas duas escolas e a consequência de acreditar
nisso que era o ensinamento dessa primeira escola, né? A primeira escola, a carne é totalmente má e o espírito é totalmente bom. Precisamos subjugar a carne. Pensando nisso, eles não acreditavam na ressurreição, porque não é possível a carne ter morrido e voltar o espírito que é totalmente bom para uma carne que é totalmente má. Então, esse era, imagina, gente, que confusão, né? Esse era o ensinamento nessa primeira escola. E o segundo, a carne é totalmente má e você nunca vai conseguir dominar a carne. Então, esses eram os ensinamentos dessas escolas. E aí os judeus, imagina o judaísmo, legalismo misturado com gnosticismo. Meu Deus do céu, que confusão, que problema, né? Então eles falavam que Jesus só fez uma parte da obra. A obra que Jesus fez de redenção, de salvação, não foi completa. Então precisava acrescentar algumas coisas. Olha, os cristãos deveriam fazer mais alguma coisa para serem salvos. Eu sei que a gente já estudou sobre isso, mas a gente está relembrando o que era a crença nessa época, a confusão que se instaurava na igreja. Você já parou para pensar nisso? Às vezes uma pessoa tem uma ideia diferente hoje e às vezes traz uma confusão, né? Uma ideia que às vezes nem é tão importante. E aqui essas crenças, elas iam de encontro com princípios do evangelho, elas batiam de frente com coisas muito importantes para nós. Por exemplo, a ressurreição, né? Que sobre o fato de existir ou não a ressurreição. Então, coisas que batem de frente com princípios daquilo que nós acreditamos e que poderia destruir a nossa fé, né? Então, esse era um problema sério da igreja primitiva, né? E a igreja estava começando agora e está sendo doutrinada por Paulo através de suas epístolas. E aí, por fim, o gnosticismo, que é um sistema teológico filosófico que se baseia no conhecimento, a filosofia e o conhecimento. Então, isso era o que eles estavam vivendo em relação à religião na época. A fundação da igreja. Vamos parar para pensar como foi a fundação da igreja. Veja que não, Paulo ele vai falar que ele não esteve face a face com os colossenses, ou seja, Paulo mais próximo que esteve aí foi na terceira viagem missionária, que ele foi para Éfeso, mas ele não esteve face a face. Não sei se você viu isso no livro, mas ele vai falar isso, que ele não esteve face a face. O livro nos dá a entender que Epáfras, ele tenha tido um papel muito importante na fundação da igreja. Alguns falam que ele foi realmente o fundador da igreja, tá? Então, durante essas numerosas viagens que Paulo fez, ele não esteve em Colossos. Lá em Atos 19, ele vai falar que ele esteve em Éfeso, que era a cidade mais próxima. Vamos ler Colossos 2:1? Eu acho que vai falar, no 2:1 ele fala assim: gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Olha só, ele falando de novo de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face. Então, ele não esteve lá, eles não viram Paulo face a face. No 4:16, vamos ver o que Paulo vai falar no 4:16, E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os de Laodicenses igualmente perante vós. Então também não esteve em Laodiceia, tá? E Epáfras é um dos companheiros de trabalho de Paulo, lá em Colossenses 1:7. Vamos ver lá o que fala em Colossenses 1:7, Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele está falando que Epáfras é conservo, fiel ministro de Cristo, e está falando que a igreja foi instruída por Epáfras. Então parece que Epáfras realmente foi um pastor nessa igreja, tá? Então, Epáfras, depois de ter exercido o ministério ali, ele foi para Roma e talvez ele tenha
sido também um prisioneiro junto com Paulo, tá? E porque Paulo fala que ele se tornou seu companheiro de prisão. Então, provavelmente, Epáfras também tenha sido preso junto com Paulo, ó. Vamos ver lá, ó. No 4:12 vai falar: saúda-vos também Epáfras, que é dentre vós. Olha, veja que Epáfras é de lá. Ele fala que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, por isso que a gente acredita que essa carta também tenha passado por Hierápolis. Paulo está mencionando também Hierápolis nessa carta, tá? Vamos ver sobre os crentes de Colossos. Então, nesse tempo aí da igreja primitiva, não existia igrejas, né? Não existia catedrais, né? Os crentes, eles se reuniam clandestinamente na casa de alguns deles, eram células, né? Porque não existia igrejas. E aí, em Colossos, era a casa de Filemon, de sua esposa Áfia. A gente vê isso em Filemão 2, que a gente estudou já, Filemão capítulo 1, versículo 2. Que acolhia o rebanho, esse rebanho confiado por Arquipo, que foi sucessor de Epáfras, está lá em Filemão 2, também em Colossenses 4:17. Então, Arquipo foi o sucessor, depois que Epáfras deixou de pastorear esta igreja, Arquipo foi o sucessor. E a igreja, a gente viu que se reunia na casa de Filemão, a gente viu estudando a carta de Filemão, tá? Nessa época aí, gente, é que também foi escrita a carta de Filemão, tá? Foi também redigida por Paulo, a gente viu na prisão, foi a última carta que a gente estudou, que fala a respeito de Onésimo, que era um escravo, um antigo escravo que foi reabilitado, né? A gente viu isso, de escravo a irmão caríssimo. Tá lá, quem não assistiu a gravação da aula precisa assistir. E aí a gente vai ver aqui ao final que as duas cartas provavelmente foram juntas, porque tá escrito aqui nessa carta que o carteiro, ó, vamos ver lá, ó, vamos adiantando aí, no 4, versículo 8 fala o seguinte, ó. Vamos ler o 7, tá? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro conservo do Senhor, de tudo vos informará. Então, Tíquico estava levando a carta de Colossenses, e aí Paulo vai falar assim, em relação a mim, eu não estou escrevendo muito não, a minha prisão, a minha situação, o Tíquico que está levando a carta vai informar para vocês, irmãos de Colossos. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Então, ele estava mandando o Tíquico para entregar a carta e também para dar informação sobre a situação dele nessa prisão. E no versículo 9, ele fala assim, e em sua companhia vos envio Onésimo. Olha aí, ó, o outro carteiro, Onésimo, levando sua própria carta para Filemão, ó. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Lembra que eu falei que Onésimo era lá de Colossos? Então, é Onésimo que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, veja que Onésimo é o carteiro, está indo também levar a carta escrita a Filemão e está indo junto com Tíquico. São duas pessoas levando essas duas cartas. Será que tinha uma carta também para outra igreja aí e que se perdeu, gente? Será? Né? Existe uma possibilidade, né? Uma carta para Laodiceia e que se perdeu. Então, vamos lá. Método panorâmico, a ideia central. A ideia central, Paulo está apresentando Jesus. Ele está dizendo que Jesus tem o primeiro lugar. Ele está dizendo que Jesus é tudo em todos. A gente vê essa palavra tudo.
essa palavra totalidade, a gente vê muito nessa carta. Ela se repete, eu esqueci de contar quantas vezes, mas Paulo vai falar anunciando a todo homem, ensinando a todo homem. A ideia de totalidade está bem repetida nessa carta, que é tão pequenininha, mas que tem ensinos fortes e tem uma ideia central, que é mostrar Jesus, que Jesus é tudo em todos. Razão principal, porque essa carta foi escrita, qual o motivo de ter sido escrito? Aí eu coloquei aí que Paulo estava atribulado pelos cuidados que lhe davam as igrejas. Lá em 2 Coríntios 11, 28, ele vai falar sobre essa tribulação, pela preocupação, na verdade, que ele tinha com as igrejas. E aí ele aproveita sempre todas as ocasiões para exortar os cristãos, né? Aqueles que estão distantes. E aí ele faz isso por carta, né? Ele entende que eles estão precisando de conselhos, de ajuda, até porque Paulo está sempre recebendo notícia, ainda que ele está preso, ele está pastoreando de lá da prisão, sabendo notícias, mandando ensinamentos, doutrinando a igreja, não cessava de trabalhar, ainda que estivesse preso, né? E aí, ó, em Colossos, era lá na casa de Filemon, ele tem notícias de lá, e aí ele escreve, tá? Então, a gente viu que os colossenses estavam aí expostos a dois grandes perigos, né, gente? Era o misticismo e também o ascetismo. Quando a gente lê a carta, a gente vai ver sobre isso. Parece que alguém estava restringindo a igreja, colocando leis, colocando um peso para a igreja, e um peso que não eram umas exigências que não eram exigências de Deus, né? Não era Deus que estava exigindo, mas muito provavelmente os judeus legalistas, né? Então existia esse problema, a gente consegue ver isso na leitura da carta. E aí eles estavam com esse problema desse misticismo que como é que eu posso dizer? Eles estavam acreditando em forças sobrenaturais, mas a inspiração disso era filosofias pagãs. Não era algo de Deus, sobrenatural de Deus, mas em filosofias pagãs. Lá em Colossenses 2:8 até o 15, a gente vai ver sobre isso. Eles estavam inclinados para acreditar nessas forças sobrenaturais, mas que não estavam vindo de Deus, e a gente vai ver isso depois quando a gente estiver lendo o texto. E um pouco de ascetismo também, umas restrições que estavam sendo impostas pelos judeus, de automortificação, de rituais, de renúncia ao prazer. A gente vai ver isso lá, Paulo vai falar sobre isso. E aí eles estavam assimilando o cristianismo a essas crenças, a esse ensinamento, falando que tinha tudo a ver com o cristianismo, que eram princípios do cristianismo. Isso não era verdade, né? Não era exigência de Deus. E aí Paulo está escrevendo então para esclarecer isso, tá? Paulo, então, ele se encarregou de escrever isso nessa carta. É uma carta pequena, é uma carta breve, mas que está destinada aos cristãos de Colossos. São 4 capítulos, mas que tem uma riqueza muito grande, né? E tem uma profundidade também muito grande, por causa desse misticismo, por causa dessa filosofia, por causa desse ascetismo. Então ele escreve exaltando Jesus, mostrando que Jesus está acima de tudo e de todos, e que Jesus é o verdadeiro Deus. Foi o que escrevi aí na apostila de vocês, tá? Então, a gente vai agora passar para observações e interpretações do livro. Vamos entrar no livro propriamente dito, tá, gente? Então, acompanha aí com a Bíblia, que é o que a gente vai utilizar, tá? Lembrando que observação é ver o que o texto diz, ver o que o autor escreveu. E interpretação é ver o que significou no passado para o ouvinte primitivo. Agora que a gente sabe um pouco do que o ouvinte primitivo estava vivendo em relação a esse ascetismo, misticismo, a esse legalismo dos judeus,
e essa perseguição, né? Perseguição física, mas também perseguição ideológica, né? Tantas ideias e pessoas se convertendo entre aspas e entrando na igreja e querendo misturar o evangelho, a doutrina, a base do evangelho, misturar com isso tudo. Então, a gente já sabe que essa era a situação do ouvinte primitivo e agora a gente vai fazer uma relação, né? Em relação ao que o texto diz, que é a observação, e o que o ouvinte primitivo entendeu, o que significou para ele, que é a interpretação. E aí a gente aproveita para fazer umas aplicações também, que é trazer para a nossa vida, para os dias de hoje. E assim a gente faz um estudo completo, né? Fazendo a observação, a interpretação e a aplicação. E também, de repente, dá para a gente fazer algumas correlações, que é ver em outros textos o que Deus fala a respeito do tema que a gente está vendo aqui nessa carta agora, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vê no capítulo 1, versículo 1, Paulo já inicia mostrando as suas credenciais. Ele vai falar de si e ele vai falar o seguinte, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, primeiramente, ele fala que ele é apóstolo de Cristo e por vontade de Deus. Essa é a sua apresentação, né? Ele fala quem ele é, apóstolo de Cristo, e ele fala que foi por Deus, foi pela vontade de Deus que ele se tornou apóstolo de Cristo. E aí, ele vai falar das credenciais da igreja também, ó. No próximo aí, ó, versículo, ele vai falar, ó, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então, ele vai falar que a igreja, ó, são santos e fiéis, tá? Santos e fiéis que se encontram em Colossos. E ele vai fazer uma ação de graças aí, ó. No 3 e 4, ele vai fazer uma ação de graças, ó. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E olha só a igreja como que, ó, desde que ouvimos da vossa fé. Olha que interessante. Em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Veja, gente, que aqui dá para a gente fazer uma correlação aqui bem interessante com Coríntios, porque quando Paulo estava ensinando lá em Coríntios, eu acho que é no final de Coríntios 13, que ele vai falar sobre o amor, aí ele fala assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E ele está falando para uma igreja, para a igreja de Corinto, sobre maturidade. E essas características são características de uma igreja madura. E aqui, quando ele escreve para Colossos, quando ele fala da igreja e faz um agradecimento a Deus pela igreja, ele fala que a igreja tem essas 3 características. Eu achei bem interessante, tá? Porque ele fala, ó, damos sempre graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Ele não esteve lá, mas ele ouviu da fé da igreja, ó, em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Então agora ele fala que ele ouviu da fé, ele ouviu do amor que eles têm com os santos, um com os outros, e ele fala, por causa da esperança que vos está preservada. Então ele está vendo aí, ele ouviu que a igreja tem amor, fé e esperança. Essas são as credenciais da igreja. E depois ele vai falar das credenciais do evangelho. Seguindo o texto, ele vai falar assim, por causa da esperança que vos está preservada no céu, qual ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Aí no 6 ele vai falar que o evangelho, ó, que chegou até vós, olha o evangelho, ó, como também em todo mundo está produzindo fruto. Então o evangelho não é um evangelho teórico, né? Ele está dizendo que o evangelho que chegou até lá está produzindo fruto e crescendo.
tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por quem? Por Epáfras. A igreja foi instruída por Epáfras, o nosso amado conservo. Então, ele está dizendo aqui, que o evangelho chegou até eles e está produzindo fruto e está crescendo. Então, eles entenderam, eles ouviram, eles entenderam e agora a igreja está praticando o evangelho. Muito importante Paulo trazer isso, né? Em relação à igreja de Colossos, que ele não tinha estado até lá, não diretamente, né? De forma indireta apenas, de forma direta, Paulo não tinha chegado até lá, mas ele sabia o que estava acontecendo. Paulo estava inteirado, sempre inteirado do que estava acontecendo com a igreja no mundo. Isto é ser apóstolo, né? Isso é ser apóstolo. Alguém que está preocupado com o que está acontecendo na igreja no mundo, não apenas a igreja que você influenciou diretamente, mas a igreja de Cristo, né? Isso é uma característica, a gente consegue ver aí uma característica de um apóstolo, alguém que está preocupado com o que está acontecendo com a igreja no mundo. E aí depois, capítulo 1, versículo 9 a 12, Paulo vai fazer aí uma oração. E aí, nessa oração, a gente não vai ler a oração, tá? Mas ele vai pedir a Deus para que a igreja transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus. Eles já estavam no caminho, mas agora ele usa, olha como ele usa essas palavras de totalidade, né? Que a igreja transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, entendimento para frutificarem. Ele usa essas palavras aí nessa oração: sabedoria, entendimento e frutificação. Ele ora sobre isso aí do capítulo 9 até o capítulo 12. E agora, no capítulo 13, nesses versículos, Paulo vai falar sobre, do capítulo 1, do 13 ao 17, né? Ele vai falar sobre a magnífica obra de Cristo. Ele vai falar da obra de Cristo na redenção. E depois ele vai falar da obra de Cristo na criação. A obra de Cristo na redenção, gente, é a principal obra de Cristo. Ele vai falar sobre o império das trevas que existe. Lá no 13 ele vai falar que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que forte. Então, existe um império das trevas. A gente precisa saber disso. Paulo está dizendo que ele nos transportou, ele nos tirou de lá e nos trouxe para o reino do seu amor. Mas existe um reino das trevas. Jesus nos libertou dele, mas esse reino, esse império existe. E nesse império das trevas estão quem? Estão o diabo e todas as pessoas que não receberam Jesus. É isso que Paulo vai falar. E na verdade, a gente precisa entender que não existe meio termo, né? Não existe em cima do muro. Paulo ensina sobre isso. Existe o império das trevas e quem não foi liberto por Jesus está no império das trevas, né? Quem não está no império de Cristo está no império das trevas. E a redenção e o perdão dos nossos pecados, isso é obra de Cristo. A obra de Cristo na redenção é a libertação e a purificação dos pecados para a santificação e viver no reino de Cristo. Paulo vai falar sobre isso. E depois ele vai falar da obra de Cristo na criação, do capítulo 1, do 15 ao 17, ele vai falar que Jesus é a imagem do Deus. No 15 ele vai falar, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu coloquei aí uma PD, capítulo 1, versículo 15. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus foi criado, gente, porque ele está dizendo aí que Jesus é o primogênito de toda a criação.
Vamos primeiro falar dessa imagem de Cristo, né? Vamos falar primeiro da obra de Cristo na redenção. Ele é a imagem de Deus, ou seja, quem vê Jesus está vendo Deus. Jesus é a imagem de Deus, né? Jesus mesmo falou de si assim, isso é uma correlação, ó. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque Jesus é a imagem de Deus. E aí, Paulo aqui vai falar, ele é antes de todas as coisas. Versículo 17. Jesus é antes de todas as coisas. A palavra toda aí de novo, ó, de totalidade. E nele tudo subsiste. Tudo, olha a totalidade aí de novo, ó, tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, tudo é para ele. E nele tudo subsiste, no sentido de que Jesus mantém todas as coisas em funcionamento. Tudo acontece, o mundo subsiste, quem mantém essas regras, né? É Jesus. Tudo subsiste através dele, né? Quantas regras aí no mundo? Vamos pensar em uma só, a lei da gravidade, né? Que é muito importante, né? Tudo subsiste por Deus, ele que mantém todas as coisas. Mas aí vamos voltar para o primogênito da criação. Jesus foi criado? O que Paulo quer dizer com isso? Que Jesus é o primogênito de toda a criação. Tem alguns entendimentos, algumas interpretações em relação a isso. Pedro tinha razão, Paulo escreve umas palavras difíceis de entender, e aí a gente precisa se debruçar e buscar o entendimento, parar para pensar o que Paulo quis dizer. Então, talvez Paulo esteja falando que Jesus é o primogênito em relação ao homem que ressuscitou em corpo glorificado e imortal. Então, talvez, o que ele está dizendo aí, que talvez Paulo esteja falando que Jesus é o primeiro a ter ressuscitado. E ressuscitado com um corpo glorificado e imortal. Por quê? Porque no Antigo Testamento outras pessoas também já haviam ressuscitado. Jesus não é o primeiro a ressuscitar, né? No próprio Novo Testamento, Jesus ressuscitou, né? Houve a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né? Houve algumas ressurreições. A gente consegue ver, acho que 7 ou 8 ressurreições no Novo Testamento. Novo Testamento, não. Os 4 livros do Evangelho e Atos. Mas o que Paulo talvez esteja falando aqui, que Jesus é o primogênito em relação à ressurreição, no sentido de que os outros que ressuscitaram, eles receberam uma carne mortal e em algum momento morreram de novo. Jesus foi o primogênito em relação a essa ressurreição, porque ele recebeu um corpo imortal, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E nós também receberemos. Essa é a promessa. E Paulo, quando fala isso, ele está aí confrontando esse entendimento gnóstico. Então, talvez Paulo esteja falando sobre isso. Todos os outros casos narrados de Jesus, eles ressuscitaram no corpo mortal. Jesus talvez seja o primogênito de toda a criação em relação à ressurreição, porque ressuscitou no corpo imortal. Porque nós sabemos que Jesus, ele não foi criado, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, desde sempre, desde a eternidade. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Ele é um com o Pai. É isso que a gente aprende, que a gente vê no contexto da Bíblia. No contexto bíblico é isso que a gente vê. E nessa parte aqui a gente busca uma interpretação e a gente chega a algumas conclusões. E essa é uma conclusão bem plausível, tá? E que tem tudo a ver com o contexto de não existir ressurreição. E aí Paulo está falando, Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito em relação à ressurreição no corpo glorificado. Então, é uma passagem difícil, tá, gente? Vamos lá para
reconciliação, capítulo 1, versículo 20. Paulo vai falar sobre a reconciliação do homem com Deus e a reconciliação de judeus e gentios. E ele vai resumir falando que agora existe uma única igreja. E essa igreja é composta de judeus e gentios. Ambos são pecadores e ambos estão separados por Deus, mas agora estão reconciliados, tá? O homem com Deus e os judeus com os gentios estão reconciliados, uma única igreja, um único rebanho, uma única família, a igreja do Deus vivo, tanto judeus como gentios reconciliados em Deus. A gente vai ver depois, no 1:24, Paulo vai falar que ele se alegra no sofrimento. E aí eu coloquei uma pergunta aí: o que é isso? Como assim? Ele se alegra no sofrimento. Paulo era masoquista, ele estava preso, está algemado, está sofrendo, e ele fala que ele se alegra no sofrimento. O que Paulo quer dizer com isso? Provavelmente o que ele está falando, ele se alegra no sofrimento porque ele está sofrendo pelo evangelho. Tá? Esse mistério do evangelho que foi confiado a ele. Então, ele está sofrendo pelo evangelho e aí, por isso, ele não se importa de sofrer, né? Porque ele está sofrendo por uma boa causa, ele está sofrendo pelo evangelho. Eu lembro de um líder que eu tinha quando eu trabalhava nas favelas no Rio. Eu lembro de um líder, o meu líder lá, eu participei de uma agência missionária por 3 anos e fiz um trabalho no Rio, e a gente trabalhava nas favelas, numa época que era muita violência lá no Rio, então foi mais ou menos entre 91 e 94, e tinha muitas chacinas, enfim. Tinha muita morte, e as favelas sempre muito violentas, e a gente trabalhava lá, e aí ele incentivar a gente a subir a favela, né? Ele falava: pessoal, a gente precisa subir a favela. Eles não vão descer aqui para ouvir de Jesus, eles nem podem descer aqui no asfalto, né? Era o que a gente falava. Eles não vêm no asfalto porque estão sendo perseguidos pela polícia e eles precisam ouvir de Jesus. E quem é que vai lá? A gente precisa ir. Então, o nosso líder incentivava a gente assim: gente, morrer de doença, morrer de... Que morte boba, morrer assim, ou assim, ele ficava caracterizando as mortes, né? Falando as formas de morte. E aí ele falava assim: aquela pessoa morreu de quê? Ele falava: morreu de uma bala perdida na favela quando estava pregando. Olha, não é muito melhor? Ele falava assim, para tipo incentivar. Você deve estar achando assim, doideira, né? Mas é isso que Paulo está falando. Ele se alegra, e é isso que ele está falando. Não é que ele está desejando a morte, não é que ele está desejando o sofrimento, mas ele está dizendo: se eu estou sofrendo, se eu estou arriscando a minha vida, é por uma causa justa, porque as pessoas vão morrer, todos morrem, é isso que ele está falando. E me foi confiado o mistério do evangelho. Jesus em mim é que é a esperança. Eu tenho esperança da glória. Sem Cristo não há esperança. Não há esperança para o mundo e não há esperança para mim. Então, se eu tenho que passar por isso para que o evangelho seja pregado, eu fico feliz. Eu me alegro no sofrimento. Por quê? Porque eu estou sofrendo pelo evangelho. E depois Pedro, em sua epístola, ele vai falar que é glorioso sofrer por Cristo, pelo evangelho. Esse sofrimento, ele vai falar que vai redundar em crescimento, em fortificação, vai redundar em coisas boas, em crescimento. Pedro vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre fundamentar, fortificar. Ele usa 4 palavras muito interessantes. A gente vai estudar depois quando a gente estiver estudando Pedro, que vai falar o que o sofrimento pode trazer. Então, até no sofrimento, Paulo está vendo aí o copo meio cheio. É isso, tá, gente? Até no sofrimento. Então, não é que ele é masoquista, é que ele está sofrendo por um objetivo, um mistério do evangelho que foi confiado a ele. Está lá no capítulo 1, versículo 24, vamos ver. No 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E aí é que vem a passagem difícil, a PD, ó.
e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Como assim ele preenche o que resta das aflições de Cristo? Jesus não sofreu tudo que ele deveria, precisa preencher alguma coisa, está restando alguma coisa das aflições de Cristo? O que resta das aflições de Cristo? O que Paulo quer dizer com isso? Muitas vezes, gente, perguntar é mais importante do que ter resposta. O que Paulo quis dizer com isso? Vamos perguntar. Ele está falando, eu agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. O que resta das aflições de Cristo? Cristo não sofreu tudo que deveria, eu coloquei aí. O que resta? PD. 1:24, Pedro de novo tem razão. Paulo escreve umas palavras difíceis de entender, tá? Preencha o que resta das aflições de Cristo. Talvez esse sofrimento fosse o sofrimento do corpo de Cristo, da igreja. Ele fala, preencha o que resta das aflições de Cristo, mas não do cabeça, do corpo da igreja. A igreja precisa passar por algum sofrimento e Paulo está passando por uma parte do sofrimento que a igreja precisa passar. Talvez seja isso que Paulo esteja dizendo. Por quê? Porque a gente sabe que a perseguição e o sofrimento aproxima. A gente sabe disso na prática, gente. Quando tudo está muito bem, está muito legal, muitas vezes nós esquecemos até de agradecer. A gente vê isso no contexto bíblico e a gente agora pode fazer até uma correlação. 10 leprosos estavam leprosos e foram até Jesus. Olha o sofrimento aproximando aí. O sofrimento aproximou. 10 leprosos foram até Jesus. E Jesus deu a solução para os 10 leprosos. Aí o texto fala que só um voltou para agradecer. Olha como o sofrimento aproxima e como você está no bem bom, às vezes você não se aproxima de Deus, tá? Então, veja que talvez exista mesmo um sofrimento para que a igreja precise, de certa forma, passar. Será que é isso que Paulo está falando? E que ele está sofrendo uma parte desse sofrimento? Porque a gente vê que na história da igreja, a época de perseguição é a época que mais se convertem pessoas. E qual é o objetivo de Deus? É essa vida ou a próxima vida? É certo que Deus tem interesse nessa nossa vida hoje, mas Deus tem muito mais interesse na vida eterna, porque essa vida hoje são 70, 80 anos, o resto é cansaço e enfado, mas Deus nos criou para uma vida eterna com Ele. Então, mais importante que viver essa vida é se preparar para uma vida que nos espera, né? E aí ele resume falando, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Por isso que nesse contexto aí ele está falando que Cristo em nós é a esperança da glória. O importante é ter Cristo, porque ele é a esperança da glória, tá? Então, talvez seja isso, né? Vocês podem pesquisar e mandar para mim se vocês acharem outras ideias, outras interpretações que provavelmente existem, tá? Mas eu estou trazendo para vocês o que eu acho que mais se aproxima do contexto histórico. A gente está vendo a situação do que a igreja está passando, então a gente está entendendo que tem um objetivo para Paulo escrever dessa forma para esta igreja relacionado ao contexto daquilo que ela está passando, tá bom? E depois a gente vai ver o zelo de Paulo. Ele vai falar de novo sobre a palavra totalidade aí, ó, apresentar todo homem perfeito. Ele vai falar sobre anunciar, advertir e ensinar a todo homem. Tá lá no capítulo 1, versículo 28. A gente ainda tá no capítulo 1, né? Já foram quase 50 minutos de aula e a gente ainda não saiu do capítulo 1. Meu Deus do céu. Capítulo 1, versículo 28, a gente vai ver sobre esse zelo de Paulo. E aí, ó, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito a Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível,
segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, Paulo aí está falando, essa palavra totalidade, ele repete várias vezes. Anunciar, advertir e ensinar a todo homem. E ele vai falar de duas maneiras de entender essa perfeição aí, para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Mas como assim apresentar todo homem perfeito? A primeira forma de perfeição é essa perfeição posicional, essa perfeição dentro da nossa própria mente, entendendo que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que ele vai falar em outra carta, né? Então, não existe mais condenação. Nós estamos, tomar essa posição de santos, fomos santificados por Deus. E essa perfeição que a gente está adquirindo, a segunda, é essa perfeição como um processo que a gente está se santificando, se parecendo mais com Deus, aproximando de Deus. E, na verdade, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas falhas, né? Mais a gente vê o quanto Ele é santo e mais a gente vê o quanto nós somos imperfeitos. Mas, ao mesmo tempo, mais a gente quer se parecer com Ele. Então, essa perfeição que a gente está adquirindo, tá? E aí, no 1:29 até o 2:3, Paulo vai falar que ele se afadiga, se esforçando. Ele não viu a igreja face a face, mas ele tem interesse de que essa igreja entenda o evangelho e entenda o evangelho genuíno, porque como a gente viu, Paulo é um apóstolo. Então não importa se ele esteve ou não na igreja, direta ou indiretamente, ele se preocupa com a igreja de Cristo no mundo. E agora Paulo vai falar no capítulo 2, graças a Deus chegamos no capítulo 2, versículo 8 a 23. Paulo vai falar então, vai advertir contra os falsos mestres, ele vai falar para cuidar com as filosofias e as vãs sutilezas. O que é isso? Essa coisa que é sutil, essa coisa que é perspicaz, essa coisa que quase você não nota, mas precisa cuidar com essas filosofias e vãs sutilezas. Os raciocínios falazes. O que é isso, gente? Raciocínios falazes. Aqueles raciocínios, né? Às vezes as explicações para tudo, aqueles raciocínios que enganam, que iludem, que são fraudulentos, que não são verdadeiros. Aí no 2:12, Paulo vai explicar sobre o batismo, ele vai falar o que simboliza o batismo, que ele vai explicar isso na verdade. Ele vai explicar que no batismo nós somos sepultados e depois ressuscitados em fé. Isso é o que simboliza o batismo, tá? Se alguém perguntar o que simboliza o batismo, qual o simbolismo do batismo, aí em Colossenses Paulo vai explicar. Eu acho que essa é uma pergunta que cai até na prova para o presbitério, tá? Se alguém aí almeja episcopato, grava isso aí, porque eu acho que tem até essa pergunta, né? O que simboliza o batismo? Como explicar o batismo? Qual é o símbolo? E aí é que somos sepultados na carne e ressuscitados em fé em Jesus. E aí no 2:14 ele vai falar uma coisa muito linda que vale a pena a gente ler, que tem até músicas em relação a isso. 2:14 vai falar o seguinte, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Olha o que ele está falando, esse escrito de dívida, esse documento que era desfavorável, que era contra nós, Jesus cravou ele na cruz, era uma nota promissória, era uma dívida que nós tínhamos, sabe? Nota promissória. Antigamente se usava muito isso, né? Era um cheque assinado embaixo nosso, né? E nós assinamos um cheque em relação ao nosso pecado, uma dívida caríssima que só poderia ser paga com sangue e sangue inocente. E como que a gente iria pagar essa dívida se o nosso sangue não é inocente? Nem com o nosso próprio sangue a gente poderia. Eternamente escravos, eternamente devedores, eternamente presos. E aí Paulo vai falar, que Jesus cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, que nos era desfavorável, que tinha a ver com ordenanças
e que nos era prejudicial. E ele vai falar que Jesus removeu inteiramente, cravando na cruz. Não existe mais. E aí no 2,18 a gente vai para uma outra PD. A gente está estudando PDs hoje, né, nesse livro. Eu poderia pular as PDs para ficar mais fácil e para a gente não gastar tanto tempo. Mas vamos aí gastar um tempinho com as PDs, que aí depois você aprende a fazer perguntas para o texto em outros textos que você também vê algumas passagens difíceis. Tá? E no 2,18 ele vai falar sobre culto a anjos. Ó, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Que culto dos anjos é esse? O que significa culto dos anjos? Será que eles estavam cultuando os anjos? Que visões era essa? Baseado em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, essas visões que estavam tendo tinha a ver com a mente carnal deles. Olha o que Paulo está falando, o que Paulo está querendo dizer com isso, o que significa isso, né? Existia um ensino gnóstico que afirmava que o homem não podia ir diretamente a Deus através de Jesus, ou seja, contrariando o princípio básico do evangelho. A forma como o homem deveria ir até Deus era através de categorias de seres intermediários, que eram os anjos. Então, não é bem através de Jesus que você chega a Deus. Você nem pode chegar direto a Jesus. Você primeiro tem que ir em categorias inferiores. Você tem que ir pelos anjos. Isso era um ensino gnóstico. Então, a forma de adorar aí, vamos adorar os anjos, porque nós somos humildes. Porque a gente não tem condição de chegar a Jesus e muito menos de chegar a Deus. Então a gente cultua os anjos. Esse era o ensinamento. E aí Paulo vai falar, ó, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Que humildade é essa que não pode chegar até Jesus e vai chegar até os anjos e cultuar os anjos? E aí o pretexto aí que Paulo está falando, ó, o pretexto deles é humildade. Então, com base na humildade não se chega a Deus e muito menos não se chega a Jesus e muito menos a Deus. Primeiro precisa cultuar os anjos. E aí Paulo vai destruir isso, falando que isso é um pretexto de humildade. As visões são visões carnais, estão se baseando em visões carnais. E aí ele vai falar que Jesus é o cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento procede de Deus. Lá no versículo 19. Então, ele vai falar que Jesus é o cabeça. E aí ele vai falar que não é assim, não é, né? Ele está aqui combatendo essa ideia dos gnósticos. Vamos lá para o próximo. A partir do capítulo 3, Paulo vai tratar das evidências da conversão. Vamos lá agora para a parte prática, né? Ele agora que falou sobre a teoria e agora, como sempre, Paulo começa a falar da parte prática. E aí ele vai falar as marcas de uma pessoa convertida, do capítulo 3 até o capítulo 10. Infelizmente, não dá para a gente ler. Seria bom se a gente tivesse 5 horas para estudar, a gente poderia ler, mas a gente não tem, então não vai dar para a gente ler. Então ele vai falar das marcas da pessoa convertida. No 3, do 1 ao 2, ele vai falar que se fostes ressuscitados com Cristo, você precisa buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse é o versículo 1. Então, essa pessoa que foi convertida, que tem uma marca, ela deseja as coisas do alto, mais do que as coisas da terra. Existe aí um paralelo que a gente pode fazer, né? Uma correlação. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Uma pessoa que não é convertida, ela não vai buscar as coisas do céu, ela vai buscar as coisas aqui da terra. E aí eu pergunto para você, vamos fazer uma aplicação aí, onde que está o seu prazer? O que mais te atrai? O que mais me atrai? Para onde eu direciono mais os meus pensamentos? Em que eu me preocupo mais?
Qual é o meu maior interesse? Quais são as coisas que eu mais busco? O que me atrai mais? O que é, gente? Vamos pensar. Pensa aí na sua vida, o que te atrai mais? Será que eu estou correndo atrás do vento, como diz Salomão? Será que o que me atrai mais é o dinheiro? Por isso que Jesus fala que o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que mais me atrai, o que mais eu penso, o que mais me preocupa? São as coisas lá de cima que são eternas ou são as coisas aqui de baixo que são passageiras? Uma pessoa convertida não pensa nas coisas do céu. Uma pessoa que não é convertida não se preocupa com o que é eterno. Mas uma marca de uma pessoa convertida é desejar as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Para onde que está o nosso olhar, né? Para onde está direcionado o nosso pensamento? Uma outra coisa, mortificar as coisas terrenas. Paulo vai falar sobre despojar. Nós recebemos uma nova natureza, mas isso não quer dizer que as coisas antigas ainda não estão em nós. A gente precisa mortificar, a gente precisa fazer morrer. Paulo fala que se você disser que não tem pecado em Romanos, ele vai falar, você é mentiroso, né? Então, na medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai dizendo não para as coisas que nos separam de Deus, para as coisas terrenas, para o pecado, né? À medida que a gente vai caminhando com Deus. Isso é mortificar para as coisas terrenas. Não é que agora eu recebi uma nova vida em Cristo e agora eu fui santificada e agora não tenho mais aquela tendência pecaminosa. Não é isso, né? É considerar mortos para o pecado, como Paulo fala lá em Romanos, mortificar a carne, fazer a escolha certa todos os dias e dizer não para o pecado. E uma outra coisa no 3:10 é se revestir do novo homem. Não basta morrer para as coisas terrenas, é precisa vestir uma nova roupa. Se revestir é vestir uma nova roupa, vestir uma nova roupagem, né? E aí, ó, o que seria essa nova roupagem, né? Paulo vai falar aí, ó, no 3:10, vamos ver o que está escrito lá no 3:10, ó. E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou, onde não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí, ó, depois que ele fala sobre se revestir, agora ele vai fazer uma transição da conversão para a santificação, a partir do versículo 12. E aí, ó, essa ideia de vestir é a ideia de vestir mesmo, tá, gente? Vestir, abre o guarda-roupa lá, escolhe uma roupa e se vestir desse novo homem. Essa é a ideia que Paulo está falando aí. E aí, ó, a partir do verso 12, ele vai dar exemplos disso, tá? Ó, vamos ver lá. 3, 12 e 13, ele vai falar, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas são as roupas que a gente deve vestir, tá? E aí ele vai falar, ó, suportai-vos uns aos outros. A gente já sabe que esse suporte aí, suportar, é dar suporte, é dar apoio. A gente já viu sobre isso na igreja, a gente já ouviu mensagens falando sobre isso. Dar suporte, dar apoio. E aí, ó, depois ele vai falar sobre o perdão. Isso é muito forte, gente, quando Paulo vai falar também sobre vestir do perdão. É muito forte. Vamos ver lá qual versículo que ele vai falar sobre o perdão. Ó, suportai-vos uns aos outros, no 13, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Como que deve ser esse perdão? Eu vou ler, tá? Eu vou ler, ó. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos.
A mim me parece quase impossível falar para vocês. Por quê? Porque a gente tem várias teorias do perdão, gente. Ah, vamos perdoar. Qual a medida do perdão? Como que a gente deve perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7? Tá, mas o perdão não é amnésia. Você esquece? Não, mas você não sente mais a dor daquilo que você sentiu quando a pessoa te magoou. Tem várias teorias sobre perdão. E aí, aqui nesse livro de Colossenses, Paulo vai falar uma medida do perdão. E ele vai falar assim, ó: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ele vai falar que a medida do perdão é a medida do perdão de Deus. E como foi que Deus nos perdoou? Completamente, eternamente e merecidamente. É dessa forma que Deus nos perdoou. Por completo. Não perdoou uma coisa ou outra, ele perdoou por completo. Eternamente, desde sempre, desde ontem, agora e amanhã. O perdão de Deus é um perdão eterno. E merecidamente, nós não merecíamos o perdão de Deus e ele nos perdoou. E qual é a medida do perdão? É a medida do perdão de Deus. Paulo está falando aqui, eu vou ler de novo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nos parece impossível. Denilson, que doideira que você está falando. Porque eu já ouvi falar que o perdão não é desse jeito. Tá, eu tô lendo o que o texto diz. Depois vocês podem ir para uma versão mais original. Eu vou depois para uma versão mais original para entender. Mas aqui, na nossa versão revista e atualizada, a medida do perdão é a medida do perdão de Deus, assim como Deus nos perdoou, completamente, eternamente e merecidamente. Eu sempre tive uma dúvida em relação ao perdão, e a minha dúvida em relação ao perdão é que Deus, para nos perdoar, ele fala que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Precisa chegar a Deus com o coração contrito. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade. É se confessar. Tem uma condição para o perdão de Deus. Mas para nós não tem condição. Eu falava, meu Deus, o meu perdão tem que ser maior do que o de Deus. Porque para mim não tem condição. A pessoa nem precisa pedir perdão. E eu tenho que ir perdoar a pessoa. O ofensor nem se arrependeu e eu tenho que ir perdoar a pessoa. E às vezes eu tenho que pedir perdão por ela por ter me sentido magoado pelo que ela fez comigo. É isso que a gente já ouviu aí, já leu no texto bíblico, que o perdão é assim. Nos parece que é maior do que o perdão, do próprio perdão de Deus. E eu sempre questionei isso. Por quê? Por quê? E aí, depois de estudar, de ouvir, né? De ouvir os sábios, depois de estudar, depois de me debruçar em relação a esse tema, por muito tempo eu questionei esse perdão. Meu Deus do céu, eu preciso me arrepender. Deus já me perdoou, o sacrifício que ele fez já é suficiente, mas eu preciso de arrependimento. Não é claro isso para nós? Eu preciso de arrependimento. E agora, para perdoar o meu irmão me magoou, eu que vou atrás dele, eu peço desculpa por me sentir magoada pelo que ele fez para mim. Que difícil, coisa doida. Falei, gente, é diferente. É mais forte o meu perdão? É mais profundo o meu perdão do que o próprio perdão de Deus? Não parece? Se alguém tem uma resposta, infelizmente não dá tempo de eu esperar a sua resposta para você devagar aí na resposta. Mas eu vou falar para vocês a conclusão que eu cheguei. O perdão do homem, quando o homem perdoa, ele se liberta, né? A gente já entendeu que a falta de perdão traz doenças, traz malefícios para a nossa própria vida, problemas para a nossa própria vida. Então, o nosso perdão, quando a gente perdoa e procura alguém que nos magoou e perdoa e ora com ela e pede perdão, às vezes nem perdoa, mas pede perdão por se sentir magoado, você se liberta, você se cura. É Jesus resgatando a sua própria pessoa, você mesmo, é Jesus resgatando você. Então, por isso é que o nosso perdão independe da pessoa que o ofensor ter pedido perdão ou não. Deu para vocês entenderem? O nosso perdão independe porque ele é benéfico para nós. Se a gente guardar a mágoa, o problema vai ser nosso. A gente vai ter problemas sérios de saúde. Enfim, então por isso é que o perdão de Deus precisa de um coração contrito e quebrantado e arrependimento. O perdão
entre os homens, não, porque o perdão entre os homens, ele vai curar o próprio ofendido, ele vai curar a pessoa que se magoou, porque às vezes você se magoou, a mágoa está em você. Você está preso naquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que te ofendeu e você está preso naquilo porque você não perdoa, né? Então, por isso, independe do outro, perdão. Eu cheguei a essa conclusão. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso. Tá. Então, vamos lá. Depois do capítulo 3, 18, até o capítulo 4, versículo 1, opa, chegamos no último capítulo. Paulo vai falar das relações humanas na família e no trabalho. E aí, gente, ele vai falar no 18 lá, ó. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém o Senhor. Veja que a submissão da mulher não é em relação aos homens de um modo geral, tá? A mulher não é inferior ao homem, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a esposa deve submissão ao seu próprio marido. Eu não vou me submeter aos homens, eu não vou me submeter ao marido de outro. A mulher deve submissão ao seu próprio marido, é o que o texto está dizendo. Eu devo submissão ao Anderson Antônio Vieira, que é o meu marido. Então eu preciso ser submissa a ele, tá? E aí, ó, vai falar aí, marido deve amar e deve tratar bem a sua esposa, ó, não tratar com amargura, não ser duro demais, não ser esse marido casca grossa, né? Tem alguns maridos que são duros, são casca grossa. Amar, tratar bem. A sua esposa vai ser submissa a você e você vai amar ela como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Isso está tão claro na Bíblia, não é nenhuma passagem difícil, tá, gente? Não é perder, não, tá claro, tá? Submissão. Mulher vai ser submissa ao seu próprio marido. E o marido vai amar e vai tratar bem. Não tratar com amargura. O que é isso, gente? Não ser casca grossa. Não ser duro demais, né? Paulo já disse, não é a música que disse, não é o mundo que disse. Paulo já disse que a mulher é o sexo frágil. A gente já viu isso. Paulo vai falar que a mulher é delicada. Então, os maridos, trata bem. Ainda que pareça que tem umas mulheres que são casca grossa aí, que são duras tal, mas ela é o vaso mais frágil, é o que Paulo vai falar. Ela é um vaso mais frágil. A mulher é mais frágil. Cuida com a sua esposa, meu irmão. Filhos, em tudo obedecer os pais. Eu vejo aí uma palavra totalidade aí, tá, gente? Ó, em tudo obedecer os pais. Os pais estão te fazendo pecar, aí eu acho que não deve obedecer, como também se a liderança te fizer pecar. Antes, obedecer a Deus do que os homens. É o que a gente vê aí em Atos, Pedro falando, e é uma correlação que a gente faz. Fora isso, filho, em tudo obedecer os pais. Pais, não irrite seus filhos. Paulo está falando em cada classe aí na família, ó. Cuidado com a disciplina. A gente precisa temperar, tem que encorajar o filho, né? Mas também tem que disciplinar o filho. Você não pode criar um filho mimado, mas também não pode criar um filho revoltado, né? Tem que ter esse equilíbrio aí. Não irrita seu filho, né? Esse equilíbrio. Servo, não fazer o certo apenas quando é vigiado, né? Tem alguém olhando? Ah, então vou fazer o que é certo, né? Não, é ser fiel no pouco, né? Não fazer o certo só quando é vigiado, não, mas ser sempre, ser um servo de Deus. E Paulo vai resumir de uma forma maravilhosa aí embaixo, em suma, ó, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, fazei-o como ao Senhor, tá? E eu pulei aí, senhores, tratai os servos com justiça, seja justo, senhores, tá? Trabalhou, merece, dá lá o salário justo, dá o 13º, a gente tá chegando aí em dezembro, né? Dá o 13º, dá um presente, dá uma cesta de Natal, né? Senhores, tratai com justiça, né? O combinado é o combinado, né? Mas se você quiser andar uma milha a mais, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, fazer ao Senhor. E aí, ó, ele vai falar sobre buscar as primeiras coisas primeiro. Olha que legal.
que é que deve ser buscado primeiro? A oração intercessora. Paulo vai pedir, ora por mim, né? Ele está preso, ele pede oração. Se portar com sabedoria com os que são de fora. Olha só. Se porte com sabedoria com aqueles que são de fora, gente, com aquele que não é cristão. Não vamos ser pedra de tropeço para as pessoas. A gente às vezes se relaciona tão mal com as pessoas lá fora que você não pode nem chamar a pessoa para vir na sua igreja, porque a pessoa vai falar, você aqui no trabalho é desse jeito, eu vou na sua igreja, eu vou é nada. Né? Então, se portar com sabedoria com os que estão de fora, aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar as deixas, pregar o evangelho. Em outro contexto, ele vai falar tempo e fora de tempo, pregar o evangelho. Versículo 6, ele vai falar que a palavra tem que ser agradável, temperada com sal, sabedoria para responder, né? Sabedoria na comunicação, a forma como você fala, às vezes é mais importante do que o que realmente você fala. E aí, ó, cultivar relacionamentos importantes. Aí Paulo vai falar de um por um desses aí, ó, e ele vai falar, destacar qualidades de cada um. Paulo sabia a qualidade das pessoas que andavam com ele. Paulo honra as pessoas que andavam com ele. Se você voltar lá e ler o texto, eu acho legal você voltar e ler, até no intervalo, quem sabe você faz isso. Ele vai falar uma qualidade para cada um. Tíquico, Onésimo, Aristarcos, Marcos, Jesus o justo, Epáfras, Lucas, Demas, ele vai falar uma qualidade de cada um. E ao final, vamos para o versículo-chave, que é 1,18, que diz o seguinte: ele é o cabeça, o corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos. Olha só o contexto de primogenitura de entre os mortos que a gente viu lá. Não primogênito de ser criado, mas de ressurreição. Ó. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa é a ideia. Paulo está falando de Jesus, exaltando a pessoa de Jesus, tá? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas, a ideia de totalidade aí, ó, para em todas as coisas ter a primazia. E assim a gente termina, então, o livro de Colossenses, essa epístola escrita aos Colossos. Eu vou mostrar para vocês a estrutura, mas provavelmente a gravação vai terminar aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a estrutura do livro.